O fim do mundo, um cenário que sempre fascinou as mentes por trás da ficção científica e do público. Uma ideia que nos deu algumas das melhores histórias do sci-fi. Mas se eu tivesse que escolher o mais importante, em um mar de cenários incríveis, nenhum fim do mundo é mais influente que Mad Max: A Caçada Continua. Lançado em 1981, acompanhando o sucesso do primeiro filme, Mad Max 2 amplia todos os conceitos do seu antecessor, principalmente a sua construção de mundo, o que acabou se tornando a mais importante história pós-apocalíptica do cinema. Miller voltou com ainda mais adrenalina, mais caos e destruição e muito mais areia na expansão da história do Guerreiro da Estrada. Dessa vez, se vendo no meio da guerra entre duas facções, um grupo defendendo uma refinaria de petróleo e os saqueadores brutais do agora icônico Lord Humongous. É o apocalipse em seu auge. A única coisa que importa é a sobrevivência, e sobrevive quem tem o veículo mais forte. O filme que criou uma lenda, de mais jeitos do que você pode imaginar, e de jeitos que alguns podem até não entender. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e vamos continuar a nossa viagem pelo fim do mundo, pela inegável influência que Mad Max 2 teve em toda a ficção científica. Como eu disse no começo dessa nossa saga, Mad Max 1 é tematicamente interessante e apresenta muitas questões instigantes sobre o fim do mundo. Mas foi em Mad Max 2 que George Miller provou que ele era um diretor muito acima da média. Foi onde ele usou toda a sua criatividade e tudo que ele aprendeu no primeiro para criar uma obra que é uma maravilha técnica, visual e estética. Com o sucesso inicial de Mad Max, Miller passou a ser um nome importante do cinema australiano, o que obviamente garantiria que Mad Max voltaria para as telonas. Mas ao contrário do baixo orçamento e a produção de guerrilha que tivemos no primeiro, Miller ganhou mais respeito, espaço e muito mais dinheiro. O segundo filme da franquia teve 10 vezes mais o orçamento que o de 1979. Na época, foi o filme mais caro já feito na Austrália, e o dinheiro foi muito bem investido. Afinal, ganhamos um dos filmes com mais energia do cinema, com uma ação de impacto único. Miller manteve a sua ideia do primeiro filme, um filme mudo com som. É por isso que ele tem uma energia irreplicável, mesmo que muitos outros filmes tenham tentado. Apenas Mad Max consegue entregar essa combinação tão única de elementos. A Caçada Continua é uma das histórias pós-apocalípticas mais icônicas de todos os tempos. Não porque ele fez algo completamente novo, mas porque ele uniu algumas das mais duradouras ideias do cinema e cenários que tinham começado a se tornar mainstream logo após o New Wave. Algo inovador que ele fez foi a busca pela gasolina, o que estava apenas implícito no primeiro e que agora ganha todo o destaque. Um mundo moribundo, onde o que mais importa é a energia, o combustível para manter as máquinas que cruzam a Terra desolada. Apesar disso ter deixado o filme um pouco mais datado nesse aspecto, ele também fez com que ele se tornasse uma luta pela sobrevivência, com um aspecto nunca visto antes e nunca alcançado depois. Enquanto o primeiro traz um estudo brilhante sobre o fim do mundo e sobre como encaramos os últimos dias sãos da humanidade, o segundo mostra o que acontece quando desistimos de manter tudo e aceitamos o caos e a selvageria. O que curiosamente faz com que muitos estranhem o primeiro filme, porque é difícil entender como a civilização decaiu tão rapidamente. Não existe explicação exata para isso, mas juntando informações de bastidores, intenção de roteiristas e alguns detalhes sobre o passado desse mundo que a gente pode encontrar no interessante Magnum Opus, é possível entender um pouco do que aconteceu. O primeiro filme se passa em uma das cidades que ainda tentavam manter a ordem, por isso que eles ainda tinham a MFP, mas fora das cidades, a situação estava piorando muito mais rápido. No jogo vemos fatos históricos que deixam a entender que certos grupos começaram a ser perseguidos como um bode expiatório para a decadência social, e aos poucos as cidades civilizadas começaram a se tornar regimes autoritários com leis marciais aplicadas por militares. Os grupos perseguidos tiveram que fugir das cidades para a parte mais selvagem da Austrália, no que se tornou a Terra Devastada, e eles precisaram se unir para conseguir sobreviver. É exatamente por isso que parte da gangue de Humongous se chama os Gay Boy Berserkers. Sendo assim, em Mad Max 2, as gangues possuem um visual muito contracultural, obviamente inspirado por clubes de BDSM, nos punks e outras subculturas, como foi revelado pela própria figurinista. Justamente grupos que são associados à decadência social por uma visão mais conservadora, e que tendem a ser perseguidos sempre que as coisas começam a dar errado. O problema é que quando as cidades também caíram, com as gangues dominando elas, que é o que vemos acontecendo no primeiro, quando as pessoas tiveram que fugir para o Outback australiano,
australiano, esses grupos exilados já estavam unidos, mais fortes, mais bem equipados e se tornaram saqueadores brutais. E além disso, as próprias forças armadas e policiais passaram a ser saqueadores para também tentar sobreviver. Com isso, é possível ver alguns carros de polícia entre os bandidos e os Smegma Crazies usam peças do uniforme do exército australiano. É por isso que parece que o mundo deteriorou tanto entre os filmes, porque estamos tecnicamente vendo dois cenários diferentes. O mundo acabou tão rápido porque é o que acontece quando deixamos ele acabar tão rápido, basicamente concluindo toda a reflexão que ele propôs no primeiro. O curioso é que não foi só o cenário que mudou completamente, mas o próprio gênero do filme. Mad Max é uma história sombria de suspense e vingança, combinada com Carexploitation e um pouco de futuros distópicos. A Caçada Continua é um western, combinado com Carexploitation e um futuro ainda mais distópico. E a liga que faz tudo isso funcionar é o nosso personagem principal. You wanna get out of here? You talk to me. Ao criar o protagonista de sua história, Miller acidentalmente trabalhou um arquétipo que já é comum na ficção, o do lobo solitário. O diretor notou isso ao começar a viajar pelo mundo em estreias do filme, e depois dele ter feito sucesso. Nós fomos para o Japão e eles disseram: nós reconhecemos esse personagem, ele é um Ronin, um samurai. Na Escandinávia, disseram que ele era um viking andarilho, e na América, o clássico cowboy. Com isso, Max se tornou mais do que um protagonista de sua história, e sim, uma lenda, tal como esses outros épicos. Ele é o Ronin australiano, o cowboy em uma carruagem de aço com um motor V8. Com isso, ele aproveitou essa influência de acaso e a tornou proposital, ampliando consideravelmente esse aspecto na continuação. Você já reparou como A Caçada Continua é bem similar a filmes como o de Kurosawa ou de Sergio Leone? A história de uma vila sendo atormentada por saqueadores e que precisa da ajuda de um desconhecido para sobreviver é bem comum no cinema, mas Miller colocou essa narrativa que já fazia sucesso e inspirava muitos em cima de motores V8. O próprio Max aqui não é diferente de personagens como o Homem Sem Nome da trilogia de Leone. Isso fez do personagem uma lenda cinematográfica moderna, ou nem tão moderna assim, mas que provou ser capaz de sempre estar de volta e com força total. Max é tão fascinante aqui porque ele, de certa forma, é um exagero de um sentimento que todos nós temos. No primeiro, ele era o exagero da nossa dualidade entre a civilidade e o caos, entre se entregar ao fim do mundo e lutar pela ordem. Aqui no segundo, onde o mundo já acabou, ele representa a nossa tentativa de sempre buscar significado para a nossa vida, mesmo que tudo tenha sido perdido. Ele representa todos nós, amplificado, cada um de nós procurando, do nosso jeito, sentido em um mundo caótico. E ele tem apenas um instinto: sobreviver. Um fato que nem todo mundo percebe é que o Max no segundo filme só tem 16 falas, e mesmo assim, ele é um dos personagens mais cativantes e mais duradouros do cinema. Um personagem que já até faz um pouco parte do imaginário popular. Muitos dizem que Max nunca é a parte principal de seus filmes e que o mundo à sua volta é sempre muito mais interessante. Mas honestamente, eu acho que isso deixa de lado todo o mérito de um personagem muito bem construído. Mas confesso que não deixa de ser verdade que o mundo ao seu redor ainda é mais fascinante que o protagonista. Afinal, ninguém fez o que Mad Max 2 fez. Não foi em Mad Max que o conceito de uma terra desolada pós-apocalíptica nasceu. As distopias foram bem populares também nos anos 70 na tela e nas páginas, com a saga da Terra Maldita do Juiz Dredd chegando bem próximo do que veríamos no filme de Miller. Mas Miller realmente fez mágica ao combinar diferentes elementos de subgêneros diferentes. O protagonista e as influências que mencionamos, o apocalipse que ganhou força nos anos 70 e uma visão quase fetichista sobre os veículos que encantam muitos. A Caçada Continua foi o primeiro a fazer uma combinação tão exagerada e que ao mesmo tempo parecia tão possível e real. Antes de 81, nada tinha a adrenalina explosiva de A Caçada Continua, e depois quase nada conseguiu alcançar esse mesmo patamar. Nada influenciou tanto os vilões das distopias como o grupo de Homongous e o próprio Ayatollah do rock and roll. O segundo filme nos apresenta um mundo completamente diferente. O genial Fuga de Nova York, que é muito parecido com Mad Max 2 em como as gangues são caracterizadas, não tem um cenário tão único quanto esse. Falta o impacto que só Miller conseguiu trazer para os seus saqueadores, provando que ele é um dos maiores diretores de ação de todos os tempos e que o segundo título da franquia é um dos maiores filmes nesse quesito. E o timing também foi perfeito. Ele
Ele está logo no começo da década dos exageros que foi os anos 80. Talvez, pensando melhor, ele tenha sido responsável por fazer com que a década corresse atrás de cada vez mais ação, principalmente na ficção científica. Não tem como quantificar o quanto ele foi importante para histórias do gênero. Algumas das mais incríveis distopias devem a Mad Max 2. Hokuto no Ken é Mad Max 2 combinado com Bruce Lee. Borderlands, cujo planeta Pandora dá nome a esse canal, Mad Max 2. Fallout deixa bem claro de onde ele tirou muitas de suas ideias. Sem exagero, qualquer distopia que envolva gangues em um deserto lançado pós-1981 deve a Mad Max 2. Ele foi tão influente que os anos 80 e parte dos anos 90 foram dominados por filmes que tentavam ser A Caçada Continua. Até hoje podemos sentir essa influência com muita força, de histórias mais sombrias, como o livro de Eli, até os mais malucos e exagerados, como o Turbo Kid. Tivemos até a nossa própria história altamente inspirada por ele. Outro ponto que chama bastante atenção da sequência é o aspecto da sobrevivência, mas de um ponto de vista completamente neutro. Não existe um compasso moral na Terra Desolada, senão a sua própria sobrevivência. Max não é um herói, ele não é um anti-herói, ele não é um vilão, ele é um sobrevivente. Claro, existem aqueles que podem ser considerados pessoas boas, e aqueles que são a completa escória da humanidade. Mas vale lembrar que a Vila da Gasolina basicamente decidiu sacrificar Max para uma chance deles conseguirem escapar dos cães de guerra, tudo para executar o seu plano de sobrevivência. Eles estão errados? Não. Humongous sabe que não há nenhuma chance de sobreviver sem a gasolina que está na vila. Ele precisa conseguir o que ele pode conseguir. Ele está certo? Não. Mas os dois lados querem apenas sobreviver. Até Max se envolve na batalha não por heroísmo, não por compaixão, mas unicamente por gasolina. Save it. I'm just here for the gasoline. E mais pra frente, por vingança. Mesmo que obviamente ele se sinta atraído pela possibilidade de se unir àquelas pessoas, Max é um sobrevivente e um solitário acima de tudo. Se tem algum personagem que tem algum traço de heroísmo, é o capitão do girocóptero. Ele não só se assusta com a barbárie dos saqueadores, enquanto Max só vê a oportunidade de conseguir mais gasolina, como ele também ajuda o protagonista mesmo quando não precisava mais. Mas ainda assim, ele só tá nisso pelo combustível. E como eu falei, pra mim o mais interessante tematicamente da trilogia original é o primeiro. O 2 foca muito mais em sua ação e sua construção de mundo, mas isso não significa que A Caçada Continua não tem algo a nos dizer. E o que ele tem a nos dizer é justamente sobre um ciclo vicioso que a sociedade vive e, de acordo com ele, sempre viverá. No começo, e uma montagem agora clássica, é nos contado o motivo da queda da civilização. Confiança demais no suco, no petróleo, como fonte de energia. They built a house of straw. The thundering machine sputtered and stopped. Tiramos tudo o que podíamos da terra e quando o recurso começou a ficar escasso, então que sobreviva o mais forte. E isso fez com que duas grandes tribos guerreassem, o que acabou levando ao colapso e com o tempo as máquinas pararam, a energia se foi e o mundo acabou em um piscar de olhos. E o que temos no futuro desolado? Exatamente a mesma coisa. Apenas o mais forte sobrevive, apenas os que estão dispostos a fazer o que mais ninguém estava disposto, apenas quem assume o controle do futuro e toma aquilo que precisa. Parece papo de coach. Mad Max 2 é um filme sobre sobrevivência, mas que nos diz que, como seres civilizados, a sobrevivência própria como único objetivo e mais nada não é um estado que devemos chegar. O pouco que sobrou da humanidade nesse futuro está cometendo o mesmo erro que levou a sociedade para o fim. Quando a sobrevivência se torna essencial, a primeira resposta tende a ser a violência. Não se cria, não se constrói, apenas se destrói, se toma, se pilha e consome, até não sobrar absolutamente mais nada, nem recursos, nem humanidade. Sempre que chegamos em um momento onde dificuldades aparecem, não demora para alguém sugerir a lei do mais forte, através da violência, sempre, para tomar aquilo que precisamos para continuar sobrevivendo. É sempre a primeira resposta. É assim que chegamos no fim do mundo. É assim que nos tornamos humongous, e nem mesmo percebemos. Se o primeiro nos pergunta, podemos resistir ao fim do mundo? Mad Max 2 indaga se seremos capazes de recuperar o que perdemos após o ponto de não retorno. Ou vamos continuar criando um mundo que dá às novas gerações apenas a chance de continuar perpetuando o comportamento que nos fez chegar a essa situação, sobrando o lado selvagem nosso. Aqui também temos um detalhe que passa despercebido por muitos. Os vilões da trilogia original são um espelho de Max e representam seu conflito interno. Em 79, Toe Cutter é exatamente o que Max tem medo de se tornar caso continue na estrada. Em A Caçada Continua, Humongous é o que Max se tornará caso ele continue se fechando para o mundo e pensando apenas na sua sobrevivência acima de tudo. E ele sabe disso. É por isso que ele acaba tão abalado com o que Papagalo fala. We haven't given up.
we're still human beings with dignity. You're out there with the garbage. Com um personagem que ressoa tanto com pessoas de várias culturas e uma visão da distopia praticamente única, é claro que esse se tornaria um dos filmes mais impactantes e influentes do cinema, principalmente quando começamos a pensar nesses temas que estão escondidos na superfície. Mas mais do que isso, ele é totalmente impressionante por causa da sua ação e a sua competência técnica. Foram gravadas cerca de 200 acrobacias para a produção, algumas bem notórias e perigosas. O próprio tombamento do caminhão-tanque é bem lendário, uma das mais perigosas cenas envolvendo veículos na história do cinema. O roteiro e a direção também trabalharam muito bem o humor. Momentos assim ajudaram a dar muito mais personalidade para todo esse mundo e ajudou a Caçada Continua a ser a base para o que viria a seguir dentro desse subgênero, e como era possível fazer algo que demonstrasse o fim da esperança, mas sem abandonar o humor. A Caçada Continua é o que fez Mad Max ser Mad Max e colocou essa franquia na história da ficção científica. Mas ainda tem um último detalhe que eu acho muito interessante, um detalhe que ajuda a explicar muita coisa sobre os próximos filmes, incluindo a diferença de atmosfera que incomoda muitos em Além da Cúpula do Trovão. Esse detalhe. And the Road Warrior. That was the last we ever saw of him. He lives now, only in my memories. Não estamos vendo uma história em tempo real, estamos ouvindo as lembranças de um velho líder que, quando criança, conheceu o Guerreiro da Estrada. Ou seja, Max é uma lenda, literalmente, que está sendo passada entre gerações no futuro pós-apocalíptico. Tirando o primeiro filme, todo Mad Max tem um narrador, e diga-se de passagem, nem sempre um narrador confiável. É por isso que o motivo do fim do mundo muda do 2 para o 3. É por isso que atores se repetem em papéis completamente diferentes. Por isso que a própria cara do Max muda. São contos sobre uma lenda que realmente existiu, o Guerreiro da Estrada. E é assim que cada filme, com exceção do primeiro, deve ser encarado, como se fosse uma história que alguém está te contando sobre essa figura mítica que existiu na Terra Desolada. E o segredo do que aconteceu no terceiro está nesse detalhe. Sempre que alguém falar que parece que o último da trilogia original mudou demais, que parece ser um filme para crianças, um filme de sessão da tarde, é porque exatamente essa é a ideia. Mas como você já deve estar imaginando, esse é um assunto para ser explorado na nossa próxima parada. Com isso, continue acompanhando o Central Pandora, porque estamos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias, e eu te vejo no próximo vídeo e Além da Cúpula do Trovão.